Fala, rapaziada, beleza? Videozinho sobre asa para vocês, ok? Vamos lá. O que a gente vai conversar hoje sobre as asas no Mu, tá? Parte 1, como conseguir upar as asas, tá? Eu vou deixar um índice aqui na descrição que facilita para você tirar sua dúvida. Show? Então vou deixar com um timezinho aí na descrição. Ó, onde conseguir a primeira asa, tá? Vou explicar como evoluir, tipo de asas, tá? Além disso, vou falar de atributos e impacto da asa em combate, tá? E melhores plumas para cada asa, etc e tal. Beleza? Vamos botar para frente aí? Então vamos lá. Rapaziada, seguinte. Como conseguir a asa no Origin 3, tá? A asa você consegue de acordo com o nível do seu personagem. Cara, quando você desbloqueia o nível do seu personagem, tá? Você consegue ver o nível do seu personagem aqui embaixo, ó. Na lateral inferior esquerda, você consegue ver o nível do seu personagem. Toda vez que seu personagem resetar e pegar nível 50, ele vai desbloquear uma asa nova, tá? A asa é igual para todos os personagens, cara. Seja lá qual personagem você estiver jogando, ele vai ter a mesma asa. Então, isso aí não muda muita coisa, tá? Então, você já fica ciente de que você vai ter a mesma asa. E toda vez que você resetar e pegar o nível 50, você vai desbloquear uma asa nova, ok? Então, aqui nós já entendemos como conseguir a primeira asa. Então, a primeira asa você vai resetar, vai pegar nível 50, vai desbloquear. Você vai, com o novo reset, você vai upar novamente para o nível 50. Você vai desbloquear uma nova asa e assim por diante. Você vai ter diversas asas no seu personagem, tá? Cada reset nível 50 você vai ganhar uma asa nova, beleza? Então você vai ter bastante asa aí para você pensar, para você montar, tá? Sem pressa, sem pressa. Vamos lá. Onde conseguir a primeira asa já foi respondido, tá? Como evoluir o nível da asa e material necessário. Ok, vamos lá. Como evoluir o nível da asa? Para você evoluir o nível da asa, você precisa dessas plumas aqui. Ok? Você precisa dessas plumas aqui. Pena de espírito. Você com a pena de espírito, você vai ver que em nível baixo ela vai sobrar. Tá? Nível baixo, a pena de espírito vai sobrar. E a gente não pode sair gastando ela como a gente bem entende, não. Porque quanto maior o nível da asa, mais caro fica. Vou te dar um exemplo. Essa asa no nível 289, tá custando 41 plumas por nível, tá? Por exemplo, vou botar ali no 290, tá me custando 41 plumas. Uma asa mais antiga custa menos, tá? Essa aqui tá no 400, né? Deixa eu pegar aqui a segunda asa como exemplo. Ó, a segunda asa, como exemplo, ela no nível 400 ela custa só 38. Então observe que quanto maior o nível da asa, tá? Quanto mais recente a asa, mais cara ela fica. Por exemplo, essa asa no nível 241 já está custando 48 por up. Então, quanto mais recente a asa, mais cara ela fica em plumas. Aí você vai falar assim, JP, mas vale a pena gastar dinheiro nessas plumas? Não, não vale, tá? Gasta seu cristal verde com outras coisas. Não é prioridade, não é sua prioridade upar o nível dessa asa. Por quê? O que o nível da asa dá? Ele dá aumento de dano, tá bom? Então, você sabendo que ele só vai dar um pouquinho de aumento de dano, você percebe que não é tão importante assim, porque você tem outras fontes de aumento de dano no jogo. Então, o nível da asa, a gente vai deixar ele no nível 250. JP, por que nível 250? Porque quando você vai desbloquear uma asa nova, tá? Você vai observar aqui, ó, que você precisa, tá? Você precisa estar no nível 50 do seu reset. Você vai precisar estar no seu reset nível 50 para desbloquear a asa nova. E vai precisar que a asa antiga atinja o nível 250. Então, ó, você está vendo aqui que está travado? Eu vou colocar essa asa aqui no nível 250. Então, vamos lá. 242, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. Observa que ainda não foi. 250. 250, cara, é o nível mínimo para você poder desbloquear a asa. Você tendo essa informação, o que você vai fazer? Você vai deixar todas as suas asas no nível 250, no mínimo.
Ah, JP, o meu recurso começou a sobrar e eu vou upar mais minha asa. Tudo bem, se o seu recurso está sobrando muito, tá? Ok, você pode upar. Mas lembrando que você vai gastar muito recurso para você conseguir 1,5% de aumento de dano. Não é tão interessante você gastar o seu dinheiro, tá, em aumento de nível da asa, sendo que o jogo vai te dar isso com o passar do tempo. Com o passar do tempo, o jogo vai te dar mais pluma, mais pena do espírito, tá? E você vai conseguir um resultado melhor, ok? Não tenha pressa em questão de nível da asa. Show? Vamos lá ver. Deixa eu ver aqui. O que mais que nós temos aqui na nossa lista? Tipos de asas. O que realmente importa nos nossos tipos de asa é o seguinte, tá? Nós temos aqui as plumas. As plumas são o que realmente importam na build das suas asas, tá? Então nós temos aqui diversos tipos de pluma e nós precisamos conversar melhor sobre quais plumas usar. Por exemplo, as plumas roxas são plumas bem iniciantes, tá? São plumas que o jogo te dá de graça com o passar do tempo. Então, com o passar do tempo, você vai ter bastante pluma roxa para escolher, tá? Existem as plumas douradas. As plumas douradas são plumas que você acaba comprando com dinheiro, tá? Você vai gastar dinheiro para comprar pluma dourada. Vai ganhar com o tempo? Vai, mas demora um pouco mais. É bom ter também, tá? Vamos lá. Nesses tipos de pluma, nós precisamos entender o seguinte, tá? Nós precisamos entender o seguinte. Quando nós vamos escolher as plumas para o nosso combo, nós precisamos entender que existem plumas de PVP, plumas pro PVE e plumas de resistência, né? Plumas que vão aumentar a nossa resistência em combate. Como você, provavelmente, se você está aqui nesse vídeo, você é muito iniciante, você precisa se preocupar em bater em boss, tá? Você precisa se preocupar em aumentar o seu dano PVE. A primeira pluma que você precisa é essa pluma aqui, tá? A pluma Abismo da Angústia é a primeira pluma que você precisa no seu personagem. JP, mas eu não tenho dinheiro para comprar ela dourada. Não tem problema. Ela existe aqui, ó, em roxo, tá? Ela existe aqui, a roxinha, que o jogo vai te dar de graça. Com o passar do tempo, você vai poder montar a build. JP, eu quero acelerar esse processo. Vai ter que gastar dinheiro. Se você quer acelerar esse processo, você vai ter que ir lá na loja e comprar. JP, como é que eu compro isso na loja? Deixa eu mostrar aqui para você. Você vai vir aqui nessa loja, tá? Vai ter aqui, ó, oferta limitada. Você consegue comprar uma pluma por R$152. JP, estou muito ansioso, quero comprar logo uma pluma dourada dessa. Tá aqui, ó, R$152 uma pluma e é limitado na loja. Você pode comprar 2 vezes. Então, em 2 plumas, você vai gastar R$300. JP, sou muito ansioso, quero logo comprar. Tá aqui. É muito caro, o jogo vai te dar isso de graça mais pra frente, tá? Eu entendo que vocês ficam ansiosos, que vocês querem logo ter as coisas. Vocês vão perguntar como é que os gringos têm. É porque os gringos compram com dinheiro mesmo. O jogo para eles custa um pouquinho mais barato, né? Por causa da diferença de moeda. Então, tipo assim, o que é R$152 pra gente, para eles sai 1/6 do preço, né? Então, cara, eles pagam muito mais barato nos itens e acabam comprando muito mais barato, tá? Aqui, a oferta limitada, você vai observar, cara, que nessas lojas aqui sempre tem os itens à venda. Então, você tem a opção de, ó, JP, eu quero montar logo as minhas plumas douradas. O JP, eu vou esperar o jogo me dar, porque o jogo vai te dar isso aí toda semana, o jogo vai te dar um pouquinho de pluma dourada, tá? A pluma dourada, você pode forjá-la com fragmentos, tá? Você vai observar que você ganha fragmentos da pluma dourada e toda semana o jogo vai te dar um pouquinho de fragmento. Então você tem a opção de esperar o jogo te dar as plumas douradas ou você comprar, tá bom? Ah, JP, eu sou muito ansioso e quero logo comprar. Tudo bem, tudo certo, te entendo, você tem dinheiro para isso, ok. JP, não tenho dinheiro para acelerar o jogo assim, eu prefiro esperar ali, já que o jogo vai me dar mesmo, tá? Não tem vantagem nenhuma em comprar, não tem, a não ser que você vai pegar primeiro o item, tá? Mas a pluma que você vai comprar e a pluma que vai vir, que o jogo vai te dar, vai dar no mesmo, tá? Ah, JP, onde que eu consigo essa pluma? Se você clicar aqui na pluma, tá? Você clica aqui na pluma dourada, ele vai te dizer, ó, evento ruína angelical.
ocorre toda semana, tem o evento Ruína Angelical. Se você fizer o evento Ruína Angelical, você vai ganhar pluma dourada. Você vai precisar jogar o evento, né? Eu tenho vídeos aqui ensinando a jogar Ruína Angelical. Assista o vídeo de como jogar Ruína Angelical e tire onda, beleza? Forte Espírito Lupino, também toda semana, tá? E Loja da Aliança. O que é a Loja da Aliança? Toda vez que você faz um evento com a guild, tá? Toda vez que você faz um evento com a guild, você tem aqui, ó, o leilão da guild, tá? Então vai ter o leilão da guild do Desafio Angelical, vai ter o leilão da guild da Batalha da Masmorra, vai ter o leilão da guild da Batalha de Lourenço e assim por diante. Toda vez que você joga um evento em guild, vem itens para o leilão. Então o evento acabou, você pode vir aqui no leilão que vai estar aqui para você comprar o item por diamante dourado, tá? Custa diamante dourado. JP, como é que eu consigo diamante dourado? A única forma de você conseguir diamante dourado no jogo é comprando. Você vai ter que vir aqui no jogo e comprar diamante dourado. 70 diamantes dourados equivale a R$ 5,40. 7.000 diamantes dourados equivalem a R$ 545, tá bom? Ah, JP, eu consigo o diamante dourado de alguma outra forma? Cara, a outra forma de você conseguir diamante dourado é se você pegar itens raros e vender para as pessoas, tá? Através do leilão. Você vai ter que vir aqui no leilão, tá? Você vai ter que colocar itens raros aqui no leilão por diamante dourado. Inclusive, eu não tenho nenhum item aqui, mas, cara, você pode colocar diversos itens no leilão, tá? E alguns itens, dependendo do seu grau de raridade, podem ser vendidos por diamante dourado. É a única forma de você conseguir diamante dourado sem donatar, tá bom? Mas aí você vai precisar que um jogador donate compre o seu item. Então você vai colocar lá no leilão. Se um jogador donate tiver interesse no seu item, ele compra. Se não tiver, ele não vai comprar. Então é difícil vender item por diamante dourado no leilão do jogo, tá? É difícil. Não adianta ficar depois reclamando que você coloca o item lá e não vende, tá? Mas isso aí é assunto para outro vídeo. Beleza? Então vamos lá. Agora que eu já expliquei para você as formas de conseguir essas plumas douradas, tá? Você vai vir aqui, você vai forjar a pluma dourada. Já entendeu que essa aqui é a primeira pluma dourada que você tem que ter, beleza? Deixa eu ir lá acompanhar com vocês o bloco de notas. Por quê? Porque eu não posso pular, senão vocês vão acabar se embolando. Ó. Parte 2. Atributos da asa e impacto em combate. Tá? Esse vai ser quais atributos cada asa fornece. Então vamos lá. Quais atributos cada asa fornece? Essa asa aqui, tá? Essa pluma aqui que você vai equipar ela na sua asa, essa pluma aqui especificamente, que eu peço que seja a primeira que você utilize, tá? Você pode ter ela dourada e você pode ter ela roxa. Qual é a diferença dessa pluma dourada para a pluma roxa? Essa pluma roxa, ela vai aumentar o seu ataque em combate em 120%, tá? 120%. Ela aumenta seu ataque em 120%, ok? Se você comprar ela dourada, ela aumenta o seu ataque em 200%. Então, toda vez que você estiver em combate, a pluma dourada vai aumentar seu ataque em 200%. Ok? Então, essa aqui é a primeira pluma que você precisa ter para o seu ataque aumentar e você melhorar o seu dano. JP, se eu usar essa pluma no PVP, ela vai funcionar? Vai. Você vai bater mais no jogador. JP, se eu usar essa pluma no PVE, que é você bater em boss, você fazer missão, vai funcionar? Vai, perfeitamente. Essa pluma aqui vai funcionar para todos os critérios. Então é a pluma mais importante para o seu personagem, ok? Você precisa dessa pluma no seu personagem para que o seu personagem se desenvolva, tá? Esse personagem aqui, como vocês podem ver, ele tem outras plumas aqui que eu não indico. Por quê? Eu vou explicar para vocês por quê. Essa pluma aqui, ela é com base no dano de perseguição. E essa pluma aqui é com base no dano excelente. Por que essa pluma aqui é prioridade? Tá? Porque você vai ver jogadores indicando essa pluma aqui. Deixa eu te explicar por quê. O dano de perseguição, ele funciona da seguinte forma. O dano de perseguição, ele causa 150% mais do seu ataque. O dano excelente causa 120% do seu ataque. Então, matematicamente, foi comprovado que o dano de perseguição causa mais dano, porque ele tem uma porcentagem maior. O dano de perseguição bate 30% mais.
JP, mas você tem certeza disso? Tenho sim. Eu fiz um vídeo comparativo, tá? Criei duas contas do zero, duas contas perfeitamente iguais e coloquei uma com pluma de perseguição e outra com pluma de dano excelente. Um personagem batendo com dano de perseguição e um personagem com dano excelente. O personagem com dano de perseguição bateu muito mais. Esse foi o teste que eu fiz, tá? Então eu comprovei que um dano se torna mais eficiente que o outro, tá bom? Após essa comprovação, eu venho te afirmar que essa pluma aqui é a melhor pluma que tem para você começar. A primeira pluma que você tem que ter. Por quê? O seu personagem vai bater mais com essa pluma. Você vai causar mais dano. Então, a primeira pluma que você tem que comprar é esta daqui, ok? Vamos lá. Deixa eu ver aqui o bloco de notas. Já falei quais atributos, né? Relaxa que você deve estar perguntando aí combo de pluma. Combo de pluma eu ainda vou falar aqui embaixo, tá? Só estou explicando, tá? Como funciona. Como funciona. O que muda entre as evoluções, ok? Eu vou mostrar aqui um pouco mais sobre o que muda sobre as evoluções também e comparação entre níveis. Então eu vou esclarecer tudo isso aqui agora, tá? Quais atributos cada fornece, o que muda entre as evoluções e comparação entre níveis. Beleza? Então vamos lá. Após você comprar essa pluma aqui, que é a que mais vai favorecer o seu personagem, você vai ter que comprar 4 delas. Então você vai ter que comprar ela para o slot 1, slot 2, slot 3 e slot 4. Observe que quando você está aqui escolhendo a pluma para montar, você tem como escolher aqui nos espaços, espaço 1, espaço 2, espaço 3 e espaço 4, tá? Você tem que escolher o espaço que você está montando a pluma. Por exemplo, se eu quiser montar essa pluma aqui do espaço 4, é só selecionar o espaço 4, selecionar a pluma e selecionar trocar. Aqui, ó, troquei, viu? Eu obtive a pluma. A pluma vai aparecer aqui na mochila, tá? Aqui na mochila eu tenho algumas plumas esperando, tá? Então eu tenho várias plumas aqui na mochila. A pluma que eu montei veio aqui para a mochila e eu posso escolher, tá? Vamos lá. Então é muito importante, tipo, se você não tiver a pluma no slot 3, tá? Quando você vier aqui montar uma pluma, você precisa montar a pluma que você precisa no slot 3, ok? Vamos lá. Outra coisa, você só vai conseguir ativar o combo da pluma. O que é o combo da pluma? Tá vendo que aqui está ativado o combo? Se eu clicar em todas as plumas, você vai observar, qualquer pluma que eu clicar aqui, o combo dela vai estar ativado. Toda pluma, todo o conjunto ativa um combo, tá? Esse combo aqui aumenta a chance de congelar o meu oponente quando eu bato com dano excelente, tá bom? Existe a pluma que congela meu oponente quando eu bato com dano de perseguição, ok? Então, para você poder ativar a funcionalidade da pluma, você precisa ter todas elas. JP, e se eu não tiver uma delas? Se você não tiver uma delas, você desativou o combo. Você só vai conseguir usar o efeito da pluma se você tiver as 4 plumas fechadas, ok? Quando você usar as 4 plumas, você vai ter o combo. Você pode observar aqui por esse desenho também, esse desenho representa como está o combo. Por exemplo, se eu tirar uma pluma daqui, ó, você vai observar que o desenho ficou com um quarto de atividade, tá? Então, conforme eu vou tirando plumas aqui, você vai observando que o buff vai ficando pela metade. Para eu poder ativar o buff por completo da pluma, eu preciso ter o combo completo, tá? Você vai observar que algumas pessoas fizeram teorias aí diferentes, mas a teoria delas, tá? Não é que esteja errada, é que é uma teoria situacional. Vou te dar um exemplo aqui de situacional. JP, eu não tenho todas as plumas, tá? Eu só comprei 2 plumas por enquanto. JP, eu agora só tenho 2 plumas. O que eu faço? Só tenho 2 plumas. Você deixa ali, o combo está ativo pela metade. JP, vale a pena ter o combo ativo pela metade? É melhor ter o combo ativo pela metade do que não ter combo nenhum, concorda? Então você está ali com o combo pela metade e eu vou ativar outro combo pela metade. Por exemplo, com pluma roxa. Pluma roxa. Vou colocar aqui um combinho de pluma roxa, tá? Então você vai observar que eu vou ter 2 combos pela metade ativos. Ah, JP, é a melhor opção? Cara, isso aqui é situacional. É uma situação
onde é cabível essa ideia, tá? É uma situação que, tipo assim, isso aqui é melhor do que nada, é melhor do que não ter nada. Porém, qual é a melhor situação possível? A melhor situação possível é quando eu tenho o combo inteiro ativo, tá? Eu tendo o combo inteiro ativo, a pluma vai surtir efeito, ok? A pluma vai ter um efeito melhorado se eu tiver ela toda, tá? Agora, deixa eu explicar uma coisa para vocês. A pluma existe o estado evolução. Se você tá lá no reset 1, reset 2, se você resetou pouco o seu personagem ainda não tem o atributo evoluir, tá? Mas existe a evolução da pluma e custa 80 plumas douradas. 80 fragmentos de pluma dourada para você conseguir evoluir a sua pluma, tá? JP, o que isso vai dar a mais na minha conta? O que acontece? Vamos lá em uma pluma aqui de dano, tá? Vamos supor aqui, ó. Se essa pluma normal, tá? Essa pluma normal vai te dar 200% de dano. Essa pluma normal. Se eu evoluir a pluma, ela vai passar a me dar 240% de ataque. Então ela dava 200, vai dar 40% a mais. Evoluir a pluma vale a pena, JP? Vale a pena. JP, quando é que o atributo inteiro vai ser ativo? Só quando você evoluir as 4 plumas, tá? Apenas as plumas douradas têm a opção de evoluir. Plumas roxas não tem evolução, ok? Você vai observar que se você clicar numa pluma roxa, não tem opção de evoluir. Plumas roxas não evoluem. O que acontece quando você evolui uma pluma dourada? Deixa eu achar aqui uma pluma dourada que esteja evoluída. Eu sei que tem. Cadê aqui? Uma pluma dourada que esteja evoluída. Essa pluma dourada que está evoluída. O que acontece quando eu evoluo uma pluma dourada? Quando você evolui uma pluma dourada, você pode subir mais o nível dela. Você vai observar que essa pluma está nível 54. Quando eu colocar lá nível 55, o que vai acontecer? Ela sobe um pouco o bônus de ataque dela, tá? Então, o nível máximo de uma pluma dourada é 45. O nível máximo de uma pluma dourada é 45. Se eu evoluir a pluma, o nível dela passa a ser nível 60, o nível máximo. Ela consegue chegar até o nível 60. Então, ela vai ganhar mais bônus ataque, tá? Lembrando que as plumas laterais são plumas de ataque. As plumas do meio são plumas de defesa. Ok? Plumas do meio, as opções do meio são opções de defesa, tá? Você vai observar que elas dão defesa, dão HP, dão redução de dano, tá? Então as plumas do meio são plumas de defesa e as plumas das pontas são sempre aumento de dano, precisão, etc e tal. Então, o que nós fazemos? É muito caro subir o nível das plumas. É muito caro subir o nível das plumas. O que a gente vai fazer então? A gente vai subir primeiro as plumas de ataque. E depois vamos nos concentrar na pluma de defesa, tá? Por que focar primeiro na pluma de ataque? Quanto maior o dano do seu personagem, mais recurso você consegue no jogo. Então, para que eu vou focar em defesa se eu nem recurso consigo ganhar direito? Então, eu vou focar em ganhar mais recurso no jogo, por conta do dano que eu estou causando, e vou deixar a defesa um pouco de lado, tá bom? Então, vamos lá. As plumas que nós vamos usar, que nós vamos upar primeiro, serão as plumas de ataque. As plumas de ataque serão nossas prioridades. Depois que todas as minhas asas tiverem suas plumas de ataque no máximo, tá? Todas as minhas asas precisam estar com pluma de ataque no máximo. Aqui vale a pena gastar cristal verde, tá? Um pouquinho do seu cristal verde pode gastar aqui, colocando as plumas de ataque no máximo. Isso vai potencializar seu dano, tá bom? Você vai aumentar o ataque, o bônus de ataque do seu personagem, tá? E vai ser maravilhoso para você. Vamos lá. As plumas de ataque funcionam também da seguinte forma. Olha só isso aqui. Conforme você vai upando a pluma, tá? Os opcionais aqui de ataque, as porcentagens vão aumentando. A cada múltiplo de 3, você ativa um bônus de ataque, uma porcentagem de ataque. Por exemplo, 55, tá? Vamos upar aqui um pouquinho, ó. 56, 57 é múltiplo de 3. Quando eu upar para o 57, uma dessas opções aqui vai ser ativada, tá? Uma dessas opções aqui dos atributos excelentes vão ser ativados porque 57 é um múltiplo de 3. A cada 3 níveis que a pluma sobe, ela sobe uma porcentagem
dos atributos especiais dela. Então vamos botar aqui, ó. Quando eu botar no 57, você observa que subiu mais CP do que o nível anterior e subiu precisão ou efeito. A precisão ou efeito dessa pluma está no nível máximo. Essa pluma ficou muito boa. Essa pluma tem precisão, efeito e aumento de dano. Observem isso. Essa pluma veio com aumento de dano 2 vezes. Que pluma maravilhosa, que pluma sensacional. Essa pluma veio não só com precisão e efeito, como aumento de dano duplicado. Ok? Então nós temos aumento de dano e precisão ou efeito nessa pluma. E cada nível que a gente coloca nessa pluma, cada 3 níveis, você vai subir os atributos excelentes da sua pluma. Ok? Então eu já expliquei o efeito das plumas, expliquei como upar as plumas, expliquei como upar as asas e vamos lá dar uma olhada no bloco de notas, porque eu deixei organizado aqui pra gente, tá? Comparação entre níveis. Comparação entre níveis eu mostrei para vocês, né? Que conforme você vai subindo o nível, vai subindo os atributos excelentes, isso vai influenciar no seu dano. Não só isso, o bônus ataque também sobe, tá? Então o bônus ataque da pluma vai subir conforme você vai upando o nível dela. O atributo excelente vai subir em porcentagem conforme você vai upando o nível da pluma. Por isso a necessidade de dar atenção ao nível das plumas. Então vamos reforçar aqui, ó. O nível da asa. Nível da asa você vai deixar no 250, que é o básico para você trocar de nível, tá? Básico. Básico para você desbloquear uma asa nova, básico para tudo. E custa caro upar a asa, tá? Quando a asa nova vier, vai custar uma fortuna de pluma de pena de espírito. Então não é porque tá sobrando um pouquinho aí que você vai sair gastando tudo. Tá sobrando um pouquinho, deixa guardado, porque a próxima asa vai vir muito mais cara do que a asa anterior. Então deixa guardado, que é para você poder ter o suficiente para desbloquear a asa nova, ok? É muito importante você desbloquear a asa nova, porque você vai ter novas plumas. Com novas plumas você vai ter sempre mais dano, você vai ter sempre mais atributo, você vai ter sempre mais status, ok? Vamos lá. Agora, melhores plumas para cada fase de jogo. Vamos lá. Melhores plumas para cada fase de jogo. Como funcionam as plumas? Isso aqui eu já expliquei, né? Pelo visto eu acelerei um pouco, né? Então vamos lá, cara. Como funcionam as plumas? Eu já mostrei para vocês como é que funciona, né? É um efeito passivo. Conforme você vai upando, elas vão dando mais dano, tá? Plumas recomendadas até o nível 60. Já falei também, acabou que eu acelerei um pouco, né? As plumas recomendadas até o nível 60 são sempre as plumas das pontas. Ponta esquerda, ponta direita. Todas elas precisam estar nível máximo para você ter um resultado melhor no dano do seu personagem. Lembrando que o dano do seu personagem representa a quantidade de recursos que você vai receber. Se você tiver pouco dano no anjo, por exemplo, você vai receber menos dinheiro. Se você tiver um bom dano no anjo, você vai receber mais dinheiro. Qual é o máximo dano no anjo? 4 bilhões de dano no anjo vai te dar a recompensa máxima. JP, eu estou muito longe de 4 bilhões. Eu não estou causando nem 1 milhão de dano no anjo, né? Se não está causando 1 milhão de dano, quem dirá 1 bilhão? JP, como é que eu chego no dano máximo? Upando muito bem tua asa. Você vai precisar upar muito bem a tua asa de ataque, tuas plumas de ataque. Você vai precisar dar atenção para o seu dano no anjo aumentar, tá bom? É uma das partes essenciais. É uma das partes que mais vai afetar o seu aumento de dano, tá bom? Então, plumas para PvE, para PvP, boss e etc. Tá? Então, vamos lá. Quais as melhores plumas para PvP no caso? Cara, qual a melhor pluma para PvP? Vamos lá. Primeira coisa, quando a gente fala sobre a melhor pluma, a primeira pluma do jogo tem que ser essa aqui, tá? Ah, JP, qual a melhor pluma? Qual a primeira pluma que eu tenho que ter no jogo? Essa daqui, Abismo. Se você não for ter ela dourada, eu tô reforçando isso aqui porque muita gente assiste meus vídeos e pergunta a mesma coisa. Tem ela dourada e tem ela roxa. JP, não tenho dinheiro para comprar dourada. Compra roxa. JP, eu tenho um dinheirinho aqui, ou eu tô me dando bem no evento e vou ter ela dourada. Top. JP, eu posso ter várias plumas dessa? Não, não pode, porque elas se anulam, tá? Se você tentar botar 2 plumas dessa aqui iguais, douradas, tá? Se você tentar botar 2 plumas douradas dessa daqui, o bônus dela não vai ativar. Essa passiva aqui não ativa. Então você vai ter uma pluma nula no seu personagem, ok? Então não adianta tentar
duplicar a sua pluma. Então você vai precisar ter uma pluma de cada. A primeira pluma essencial para o seu personagem é essa daqui, Abismo da Angústia, ok? Agora que sabemos que a pluma Abismo da Angústia é a primeira pluma a se obter, nós podemos focar no PVP, que é o que a galera mais gosta. JP, existe mais alguma pluma que vai me ajudar a bater em jogador? Cara, existem a precisão ao efeito, tá? Que vai te ajudar a stunar o seu oponente. Mas eu acredito que não seja isso que você esteja falando quando você fala em PVP. Geralmente você quer causar mais dano. Se você quer causar mais dano, você vai ter que ter essas plumas aqui, ó. Essas plumas aqui, elas são totalmente focadas em PVP. Então, o que essa pluma aqui faz quando você tem ela? Ela aumenta o dano PVP em 8%. Quando você tem um conjunto completo, ela aumenta o dano PVP em mais 6%. Então, fica 8% mais 6%, ok? Então, a sua porcentagem de PVP vai ficar bem legal com essa pluma. E ela tem o efeito dela também. Ela aumenta a sua redução de dano PVP. Então, quando ela se ativa, você vai receber menos dano de jogador. O que é PVP? Player versus player. Jogador versus jogador. Então, se você tem essa pluma, você não só vai ganhar mais dano PVP, como você vai aguentar mais porrada também. Essa pluma aqui é a mais importante do PVP. Essa aqui é a segunda pluma que você tem que ter. Segunda pluma do jogo é esta daqui, porque ela aumenta o seu ataque com base no seu dano PVP. Quando você estiver em PVP, essa pluma vai aumentar seu ataque em 200%. Essa é a primeira pluma PVP que você tem que ter, tá? Ela vai aumentar seu dano PVP também. Então ela aumenta seu dano PVP passivo e conforme você está brigando no PVP, ela está aumentando seu ataque em 200%. Quando você evoluir essa pluma, vai aumentar o buff da pluma, tá bom? Quando você evoluir a pluma de PVP, ela vai passar a mais de 240% de bônus ataque. Show? Vamos lá. Esta outra pluma aqui também dá aumento de dano PVP e conforme você está em luta, ela vai aumentar o seu PVP em mais 10%. Então você vai ter um aumento PVP base no seu personagem. Então você vai ter essa pluma aqui como primeira, essa aqui como segunda e essa aqui como terceira, tá? Só reforçando, sempre que você for comprar uma pluma, selecione o slot, porque aqui a primeira opção é visão geral. Seleciona, eu quero pluma do espaço 1, pluma do espaço 1 PVP, aí você vem aqui e compra, tá bom? Agora eu quero a pluma do espaço 4 PVP, aí você vem aqui e compra. Nunca esqueça de selecionar o espaço na sua compra, para você não comprar pluma duplicada, para você não gastar dinheiro à toa, tá? Observa aqui o slot que você está precisando para sua pluma, tá? E compre, tá bom? Vamos lá, JP, eu já comprei as plumas PVP, o que eu faço? Eu, se fosse você, iria para o acerto, tá? Essas duas plumas de acerto aqui seriam ótimas opções para você. Você precisa acertar o seu alvo. Então, eu vou ter a pluma de dano e vou ter as plumas de PVP e depois vou para a pluma de acerto, ok? JP, agora que eu tenho pluma de dano, tenho pluma PVP e tenho pluma de acerto, o que eu vou fazer? Você vai para a pluma de evasão aos efeitos. Você vai tentar se evadir do efeito do amigo. O que é evasão aos efeitos? JP, eu não vou receber dano? Não, vai sim, você vai receber o dano, mas você não vai ser stunado. Essa pluma aqui evita que você seja stunado, ok? Ah, JP, é 100%? Não, ela aumenta um pouco sua evasão e o efeito, tá? Se a sua evasão e o efeito for maior do que a precisão e o efeito do seu oponente, você vai se esquivar. Ah, JP, mas minha precisão e o efeito não está tão alta assim, eu vou ser stunado. Mesmo você tendo a pluma, você vai ser stunado se sua evasão ou efeito for baixa. Agora, ter a pluma aumenta a sua evasão ou efeito, que aumenta a possibilidade do cara não te stunar, né? E depois eu vou te aconselhar a plumas de bloqueio, tá? Plumas de bloqueio são as últimas plumas. E tinha uma galera falando que, JP, mas eu quero fechar pluma de bloqueio logo do início. Ok, deixa eu te explicar uma coisa. Você só vai começar a ver o efeito de bloqueio no Mestre 1. Você vai ter que ter o Reset 1, Reset 2, Reset 3, até o Reset 9. E você vai começar a ver os efeitos do bloqueio no Mestre 1. No Mestre 1 você vai ter itens que vão te dar o efeito do bloqueio. Se você for na ideia, né, desses jogadores de pegar
bloqueio logo de início porque bloqueio é bom. Não, bloqueio é bom, cara. Bloqueio é bom, tá? O efeito de bloqueio é bom, mas você não vai ter contato com ele até o mestre 1. Então, para que você vai comprar uma pluma de bloqueio no level baixo? Você não compra, tá? Por que eu tô falando isso? Porque vai ter jogador, tá, que vai falar que a pluma de bloqueio funciona, ela é ótima, ela é maravilhosa. Ele só esqueceu de te avisar que ela não funciona level baixo, porque você não tem bloqueio level baixo, entendeu? Aonde que você vai ver bloqueio mais para frente? Em atributos como divindade, que você não vai ter level baixo, como, cara, tem uma série de recursos no book que vão te dar bloqueio, mas é mais para frente. Então, pluma de bloqueio é boa? É, mas não para iniciante, tá? Para você fechar pluma de bloqueio, primeiro você vai fechar o seu aumento de dano, depois você vai fechar o seu PVP, depois o seu acerto de dano e depois a sua pluma de evasão aos efeitos e depois você vai pensar em bloqueio. Por quê? Vai dar a quantidade de asas. Cara, o jogo vai te dar muita asa mesmo. E até você chegar no estado mestre, que é quando o bloqueio começa a aparecer para você, aí você já vai ter slots, já vai ter slots para começar a pluma de bloqueio, que é quando ela vai começar a funcionar. Porque não adianta você ter na sua conta algo que você não está usando, entendeu? Algo que está sendo inútil, ok? Então vamos lá. Deixa eu mostrar aqui para vocês aqui o bloco de notas que eu separei. PVE, cara, PVE, da forma que eu expliquei a pluma para você, tá? Aquela pluma Abismo da Angústia já vai resolver seu PVE, tá? Seu PVE vai ficar maravilhoso com aquela pluma e você vai ter que upar as suas plumas de ataque, tá? Você vai ter que upar a fada também, mas isso já é assunto para outro vídeo, tá bom? O PVE é quando você bate em boss. Você vai bater em boss, você vai fazer missão. Essas missões você vai fazer batendo em boss, matando monstro. Quanto mais PV você tiver, melhor para você passar na missão. Cara, uma das missões mais importantes do jogo é o desafio angelical, tá? É o anjo que você bate todo dia, de tarde, tá? Toda tarde você vai ter que ir lá bater no anjo. E quanto mais dano você causa lá, mais dinheiro você ganha. Se você tiver um PV baixo, você não vai ter tanto dinheiro assim para gastar, ok? Lembrando, a pluma mais importante para o PV é se você não está monetizando o jogo, como eu mostrei no início do vídeo, você pega a pluma roxa que vai ser de graça. Você vai depender da sorte, tá? Essas plumas vêm na Ruína Angelical, vêm no Lorde Demônio Dourado, tá? Toda vez que você tiver em dúvida sobre onde conseguir um item, só clicar aqui no maisinho que ele vai te dizer, ó, você consegue na Ruína Angelical. Ruína Angelical tem toda semana. Lorde Dourado. Lorde Dourado é todo dia. Todo dia você tem a chance de ganhar uma pluma. Cara, se eu abrir aqui minha mochila, ó, minha mochila tá cheia de pluma roxa que veio do Lorde Dourado, que eu faço todo dia. Então, cara, tá cheio de pluma roxa. Eu posso escolher a pluma que eu quiser. Tem pluma sobrando. O que eu faço com essa pluma roxa? Cara, como eu já tenho muita pluma dourada, eu vou quebrar essa pluma roxa para conseguir pluma branca. Simples. Essa pluma branca é simplesmente a pluma que evolui o nível das plumas douradas. Deixa eu pegar aqui essa pluma aqui. Ó, essas plumas brancas são as plumas que dão nível para a pluma dourada. Então, essas plumas roxas, elas são praticamente descartáveis para você conseguir recurso e upar as suas plumas de ataque, tá bom? E você que está no início do jogo, guarde elas, tá? Você consegue elas em maior quantidade no Lorde Demônio Dourado todo dia. E tem que esperar a sorte. Ah, JP, não tô tendo sorte. Acontece, cara. Acontece. Tem jogador que, cara, mal começa, consegue tudo, né? Consegue montar primeiras coisas. E tem jogador que, cara, passa um perrengue. Eu sou um cara que passa perrengue. Eu não sou um cara que tem sorte no jogo, não. Minha vida amorosa tinha que estar maravilhosa pela minha sorte no jogo, né? Não sei se vocês pegaram a referência, mas dizem que quem tem muita sorte no jogo não tem sorte no amor. Eu tô sem sorte no amor, então tinha que ter sorte no jogo, eu acho, né? Mas tá bom. Vamos lá. Já expliquei para vocês plumas para PVP e plumas para PVE, tá? Essa composição de pluma que eu expliquei para vocês agora no vídeo, cara, é a melhor coisa que tem. Melhor coisa que tem. Você vai ter um bom PVE e você vai ter um bom PVP, tá bom? Dica de combinação eu já dei, né? Essa dica de combinação aqui já ficou para vocês. A melhor combinação, tá? Vai ser... Vou até reforçar isso, porque eu sei que tem galera que fica pulando o vídeo e fica meio perdido. Melhor combinação de pluma. Abismo,
Depois a gente vem para ataque heróico. Depois a gente vem para doação heróica. Depois a gente vem para resistência heróica. Depois vontade concentrada. Depois golpe tático. E depois resistência ao controle. Depois que a gente fez isso tudo aqui, a gente vem lá para as plumas de bloqueio, tá? Melhor pluma de bloqueio para a gente começar é essa daqui, ó. Bloquear e defender. Depois de bloquear e defender, a gente vem para bloquear e concessão. E depois a gente vem para bloquear e resolução, ok? Essa é a melhor composição de plumas, ok? Rapaziada, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Eu tentei ser o mais abrangente possível, tá? Vamos recapitular. Eu ensinei para vocês como conseguir upar as asas, tá? Expliquei para vocês o atributo das asas, impacto delas em combate e melhores plumas para cada fase do jogo. Melhores plumas para cada fase do jogo, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Não esquece de deixar o like, tá bom? Não esquece de compartilhar com o amigo. E quem quiser dar uma moral, tá? Vou deixar meus links de contato aqui na descrição do vídeo. Quiser uma consultoria, quiser contratar uma avaliação, quiser trocar uma ideia, estou à disposição. Os links do meu canal estão aqui na descrição do vídeo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Até a próxima. Forte abraço.